Shalom Adonai, meus irmãos, paz do Senhor, graça e paz, tudo bem com vocês? Meu nome é Flávio Melo e nós estamos no canal Em Busca da Verdade, tá certo? No vídeo de hoje eu queria falar sobre a questão de falar em línguas. Esse é um tema bastante comentado aí pelos irmãos e a gente às vezes observa alguns irmãos, algumas pessoas cometendo alguns equívocos com relação à questão de falar em línguas, né? Se falar em línguas é da Bíblia, está na Bíblia, faz parte das Escrituras. Então isso é algo muito importante que a gente precisa esclarecer aqui, tá certo? E o vídeo de hoje é com esse objetivo, de trazer um esclarecimento sobre a questão de falar em línguas, falar em mistérios, principalmente com base em Atos 2. Muitos irmãos fazem esse embasamento em cima do texto de Atos 2, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando ocorreu a festa de Pentecostes, o grande acontecimento ali, né, da obra missionária do Messias. Então, antes da gente iniciar lá no capítulo 2 de Atos, eu queria voltar um pouco nas Escrituras e mostrar, para a gente ter um entendimento do contexto. Queria convidar você para abrir a Bíblia em Levítico 23, se for possível, né, onde você estiver. Abre em Levítico 23, capítulo 23, versículo 15, que é onde fala da festa de Pentecostes, tá certo? A minha Bíblia é a Bíblia pentecostal, tá certo? Eu sou pentecostal, né? Mas sou muito responsável com as Escrituras. Acho que é algo muito importante que a gente precisa propagar sobre a responsabilidade da propagação do Evangelho, como ele deve ser propagado. O Evangelho não pode ser propagado de forma, de todo jeito, Ele tem que ser com ordem, tem que ser com decência e tem que ser a verdade, tem que ser pregada, tá certo? A verdade, e não coisas que vai surgindo aí, as pessoas vão aderindo às novidades, às novas ideias. Muito cuidado, pessoal, muito cuidado, porque são muitos ventos de doutrina. Por que vento? Porque vento vem e passa, tá certo? Mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre. Então, vamos lá. Versículo 15 de Levítico, livro de Levítico, capítulo 23. Diz assim: depois, o 15 e o 16. Depois, para vós, contarei desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida. 7 semanas inteiras serão. Então veja, aqui ele está relacionando, né, Moisés aqui, por inspiração de Deus, ele está relacionando, está deixando aqui como seria a festa, tá certo? Ele está deixando, Deus ele é muito, já falei em outros vídeos e repito, ele é muito organizado, né? Então ele deixa as coisas toda organizada, mostrando como se deve fazer a festa de Pentecostes. Essa festa é um apontamento. Essa festa é um apontamento para uma promessa que há de vir. É um acontecimento histórico. Esse acontecimento aqui, essas festas do Antigo Testamento, elas não eram suficientes, tá certo? Então acontecia todo ano, mas de forma simbólica. Isso aqui é uma sombra para o que há de vir. Então ele diz: contarei desde o dia seguinte ao sábado. Qual é o dia seguinte ao sábado? O domingo. Contarei 7 semanas. 7 semanas inteiras serão. Então, na 50ª semana, o dia seguinte ao sábado é o domingo. Então, dessa forma, se constrói o Pentecostes.
Penta vem de 5, no caso, Pentecostes 150, né? Seriam 50 dias de festas aí, tá certo? Ao verso 16 ele diz assim: até ao dia seguinte, ao 7º sábado, reforçando, contareis 50 dias, então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Então veja que o Pentecoste era um culto, né? O Pentecoste era uma festa onde se estava cultuando a Deus. E quando se cultua, a ideia de culto é o quê? É você levar o que você tem de melhor para oferecer a sua divindade. No nosso caso, que cremos no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Criador de todas as coisas é Yahvé. Então, nós cremos em Deus, né? O Cristo, então, o ungido. Então nós estamos, ali o povo estava cultuando, levando suas primícias, as melhores partes do seu sustento, né, das suas coisas, para oferecer a Deus em sacrifício. Isso é culto, quando você leva o que você tem de melhor para oferecer a uma divindade, no nosso caso, Deus. Outras pessoas fazem cultos para os seus deuses que não são o nosso, que não é o nosso, tá certo? Então veja só, com base em Levítico 23, a gente tem esse entendimento agora que era uma festa que existia, estabelecida por Deus, e essa festa acontecia todo ano. Com base nisso, a gente vai para Atos dos Apóstolos agora e entende que ali é um cumprimento de uma promessa, tá certo? Atos dos Apóstolos é um cumprimento dessa promessa aqui, porque todo o Antigo Testamento ele é uma sombra, ele aponta para para o acontecimento, né? Muitos se cumprem no próprio Antigo Testamento, mas outros se cumprem mais tarde, tá certo? No capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes. Então veja que ele já inicia o capítulo dizendo o quê? Cumprindo-se o dia de Pentecostes. Que dia? Aquele lá que acontecia em Levítico, tá certo? Então, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Ora, eles estavam reunidos, veja, estavam reunidos no mesmo lugar. Era uma festa. Festas, todo mundo se reúne no mesmo lugar, não é isso? Então, e de repente, verso 2, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Ou seja, o que veio foi um som como de um vento veemente. Não sei se você já viu, quem mora em apartamento sabe que nos últimos andares, nos andares mais altos, se você deixa um pouco a janela ou a porta com a fresta assim, não deixa totalmente vedada, o vento quando bate ali, chega a subir, faz sum, a subir, é um barulho, é um vento veemente, você está entendendo? Então é um som que ele gera muito grande. Só para a gente ter uma ideia do que é um som, né? Um vento com um som veemente. E encheu toda a casa em que estavam assentados. Encheu. Ou seja, encheu a casa em que todos estavam assentados. Então eles estavam sentados, né? Assim como eu estou hoje, né? Talvez você esteja também sentado aí assistindo nosso vídeo. Então veja, o vento, eles foram cheios e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo. Veja, línguas repartidas como que de fogo. Como? Isso é um conectivo de ligação. Ele está fazendo uma comparação, tá certo? Como que de fogo. As quais pousaram sobre cada um deles. As quais pousaram sobre cada um deles. Ou seja, eles receberam agora, não é? O Espírito Santo de Deus, né? E aí a gente vê línguas repartidas no modelo de língua, como que, tá certo? E foram vistos por eles
línguas repartidas. Eles viram línguas repartidas. Como que de fogo, parecendo de fogo. Então, não era língua carne, mas como que de fogo. Era parecido com fogo. As quais pousaram sobre cada um deles. Pousaram sobre é em cima. Então pousaram sobre a cabeça deles. Tá certo? Sob é embaixo e sobre é em cima. Então veja, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. E a partir daí eles foram cheios. Cheio traz a ideia de completo, né? Enche o copo aqui de água, tá cheio, tá pela boca. Então, eles foram cheios. Então, essa ideia de cheio é a ideia de quê? De suficiente, de completo, tá certo? Então, quando a gente vê a questão de ser suficiente, a gente percebe que as Escrituras não precisa a gente acrescentar mais coisas nela. Então, a gente vê por aí muitas pessoas acrescentando coisas. Então, o Espírito Santo, ele é que nos enche, que nos completa, é que nos deixa capacitado para a obra dele. Então, principalmente essa obra missionária, que é do que o capítulo 2 de Atos está falando. Atos fala de uma grande obra missionária que estava para acontecer agora. Tá certo? Vamos discorrer na leitura. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então, aqui é onde está, no verso 4, é onde muitos irmãos se confundem, se complicam. Porque quando fala em falar em línguas, falaram outras em línguas, confunde que essas línguas aqui são as línguas que nós falamos, né? Quem é pentecostal, em línguas estranhas, né? Eu sou pentecostal, eu falo em línguas estranhas, mas com sabedoria, né? Pela misericórdia de Deus. E isso não me coloca na posição melhor do que ninguém, tá? Isso pelo contrário, é até um fortalecimento, tá certo? É um fortalecimento, quem fala em línguas, porque é falar em mistérios com Deus, a gente vai ver isso mais na frente, tá certo? Então vejam, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então veja, quando a gente discorre os versículos, no 5 está a resposta, porque muita gente defende, muitos irmãos, infelizmente, pentecostais, ficam defendendo que o falar em línguas estranhas se defende com Atos 2. Isso é um equívoco, irmão. Isso é um erro que você está cometendo. Tá certo? Esqueça isso. Esqueça isso. Defender a evidência de falar em línguas estranhas não se defende com Atos 2. Tá certo? Atos 2 está falando de outra coisa. Atos 2 está falando de línguas idiomáticas. Aqui são idiomas que está falando. Vamos discorrer na leitura, tá certo? Verso 5. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. Então veja, vamos voltar para Levítico 23. Era uma festa, estava todo mundo reunido, Pentecoste, 7 semanas, no próximo dia depois do quinto sábado, é o domingo. Agora as pessoas estão reunidas para oferecer sacrifício, para oferecer os sacrifícios, não é? Ao seu Deus. E pessoas de todas as nações
iam para Israel. Pessoas de todo lugar do mundo. Ele diz aqui, ó, e em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações. Tá certo? Então veja, você se lembra que lá atrás, no livro de Gênesis, o homem intentou construir uma torre para chegar até o topo, para chegar até o céu e ser maior que Deus, né? Ou ser igual a Deus. Lembra disso? E o que foi que Deus fez? Deus fez o quê? Embargou a obra. Embargou a obra. O que foi que ele fez? Trouxe confusão na comunicação, mudou o idioma. Um passou a falar inglês, o outro em hebraico, o outro em aramaico, o outro começou a falar japonês, chinês, ou seja, vários idiomas Deus ali fez cair sobre eles, ou seja, trazendo uma confusão na comunicação, porque você sabe, a comunicação ela é uma ferramenta imprescindível para a construção de qualquer coisa. Você vê que Deus construiu o céu e a terra e tudo que nele há através de quê? Da fala, do verbo. Haja luz, haja luminares. Então tudo que Deus construiu foi através da palavra. Então a palavra, a verbalização, a comunicação, ela é imprescindível para a construção das coisas. Tá certo? Isso a gente precisa entender. Então Deus trouxe ali a confusão idiomática, tá? E aí embargou a obra. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Então ele englobou tudo aqui. Todas as nações que existiam naquela época ali, todos os idiomas, e ele vai relacionar mais na frente. Quais são? Nós vamos ler. Estavam ali presentes naquela festa. Veja, verso 6. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Ou seja, pessoas de outro país estavam ali, não é? Naquela festa. Tá? Vieram oferecer sacrifício, oferecer algo ao Deus de Israel. Por quê? Porque esse costume já era dos seus antepassados. O nome do Deus de Israel já era conhecido em várias nações. Você lembra que Salomão se casou com uma africana? Ele se casou com uma africana. A gente vê Filipe, um dos evangelistas de Cristo, batizando um eunuco mor. Um eunuco. Esse eunuco ele era da rainha de Candace, da Etiópia. Então veja, a Etiópia é a África, Egito, aquelas bandas. Então, o que é que acontece? Você veja que era costume vir pessoas de todos os países, de todas as nações, cultuar o Deus de Israel. Salomão se casou com mais de 1000 mulheres. Casamentos políticos, né? entre rainhas e concubinas, né? Era casamentos políticos. Por que casamento político? Porque um rei precisava fazer aliança com outras nações para se fortalecer politicamente. Tá entendendo? E aí, diga-se de passagem agora, abre parênteses aqui, muitos irmãos dizem que política não tem nada a ver com religião. Você nem sabe o que é religião e nem sabe o que é política. Porque desde que mundo é mundo, a política ela esteve totalmente entrelaçada, tá certo? Com a religião. Então, fecha parênteses. Então, o que é que acontece? Aqueles povos vinham visitar Jerusalém em busca de trazer oferendas, trazer primícias para o Deus de Israel, porque o Deus de Israel já era conhecido em outros países, tá certo? Mas existia uma obra muito mais forte, né? Muito mais poderosa, que deveria acontecer
para dar continuidade nessa propagação do Deus de Israel. Você está entendendo? Era uma obra missionária que tinha que acontecer, que tinha que ser dado continuidade. Então veja, e todos, verso 7, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, nós os ouvimos, né? Os ouvimos, cada um na nossa própria língua e quem somos nascidos. Tá entendendo? O cara é estrangeiro, estava em outro país, daqui a pouco pescadores, homens indoutos, que não tinham capacidade intelectual alguma de falar outro idioma. Se Paulo tivesse nesse meio aí, tudo bem, era justificável, né? Deus é tão perfeito que ele aprove todas essas coisas. Ele tem cuidado nessas coisas para que não haja incredulidade. Mas ainda há, né? Infelizmente ainda há incredulidade. Porque Paulo era poliglota, né? Era um homem instruído. Então se ele tivesse nesse meio aí, não, é Paulo falando, então esse rapaz aí, ele fala outras línguas mesmo, é natural. Nós estamos aqui vivenciando pessoas indoutos, homens pescadores de baixa escolaridade. Naquela época, falar outro idioma só fazia isso quem tinha um alto índice de escolaridade, quem participava do sinédrio, quem era bem instruído, tinha condição financeira para isso, não é? Hoje não. Hoje é mais fácil, até pela internet a gente faz curso de idioma. Você compra um e-book, vai ali, vídeos aqui no YouTube ensinando como falar outros idiomas. Mas aí o verso 8 diz assim, ó: como, pois, os ouvimos cada um a nossa própria língua, em que nós somos nascidos. Vamos ver o verso 9, o que é que diz. Olha, estudar dá trabalho, tá certo? Vamos com calma, a gente vai chegar lá. No verso 9 ele começa a relacionar quais são as nacionalidades que estavam lá. E aí você vai ver que justamente aquelas línguas são idiomáticas. Partos e medos, elemitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judeia, e Capadócia e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, e Egito, olha aí, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos. Veja, nacionalidades, lugares distantes, tanto judeus como prosélitos, e cretenses, aí entra por 10, entra por 11, cretenses e árabes. Todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Falar de quê? Das grandezas de Deus. Era ali o poder do Espírito Santo lhes capacitando para falar em outro idioma as grandezas de Deus, da palavra de Deus. Você está entendendo? Então, e todos, aí o 12, e todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que é isto dizer? E outros zombando diziam: estão cheios de mosto. Cheio de bicada, né? Estão bêbado. Então, veja, aí Pedro se levanta, aí agora vem a autoridade do Espírito Santo, tá? Porque além de dar a capacidade de falar em outro idioma, tá? Se levanta o pescador agora e com autoridade, com ousadia do Espírito Santo para falar. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhe: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia.
Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Então agora era o cumprimento de uma promessa. Aqui o cumprimento de uma promessa. Começa agora uma nova dispensação. O Messias já tinha ascendido aos céus, já tinha subido, e agora quem começa a atuar na terra é o Espírito Santo. É uma nova dispensação agora, dispensação do Espírito Santo. Nós podemos falar sobre isso depois, sobre as dispensações, né? Então, comenta aí, aproveita e comenta aí, para a gente lembrar depois, tá? Bota aí embaixo. Flávio, fala das dispensações, tá certo? Tem uns comentários aí que os irmãos trouxe umas ideias aí, trouxe umas sugestões que eu vou fazer, é porque precisa de tempo. Então, e também do meu espírito, 18, também do meu espírito derramarei sobre meus servos e minhas servas. Meus irmãos, quando a gente começa a fazer uma análise do texto, a gente começa a ver que o Espírito Santo falava coisas que os outros entendiam. Sim ou não? Coisas que os outros entendiam. Então veja que há uma diferença quando se fala com os homens e quando se fala com Deus. Então esta língua aqui não pode ser uma língua que está se falando com Deus, mas é uma língua enviada por Deus para se falar com os homens, tá certo? É um diálogo com os homens, porque existia a necessidade de que os homens entendessem que Deus existia, as grandezas de Deus precisavam ser propagadas. Então, com isso, essa obra missionária aqui nesse acontecimento, ela tinha que ter toda a evidência do mundo. E Deus fez isso. Através dos discípulos, falando grandeza de Deus, o nome do Messias, o nome de Deus foi propagado e pessoas de todo o mundo, toda a terra, ouviram falar, conheceram a Deus, tá certo? E dali se começa uma grande perseguição, uma grande obra missionária, tá certo? Mas, irmão, e a cereja do bolo? Flávio, você falou, mostrou aí que não se defende com Atos 2. Onde é que eu defendo falar em línguas estranhas? Abra sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 14. 1 Coríntios, capítulo 14. Tá certo? A gente tem que mostrar, capítulo 14, 1 Coríntios, diz assim: o dom de profecia é superior ao dom de línguas. Então, a gente vê que Paulo, ele vinha trazendo o aconselhamento para a igreja com relação à questão de falar em línguas. Porque muitos irmãos priorizavam o falar em língua do que o profetizar, né? Porque o falar em língua, ele traz edificação para si mesmo. Mas a profecia, ela traz a edificação para a igreja, tá certo? Diz assim, ó, 14. Segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Então veja que ele começa dizendo, ó, procura primeiro, principalmente o de profecia. Porque o que fala, olha aí, ó, porque, veja que é um porquê explicativo. O que fala língua estranha, e aí ele já vem, e ele, veja que ele começa, ele frisa, língua estranha. Não fala aos homens. Olha aí, o próprio Paulo, veja que ele não faz um comentário se, ele afirma, é uma afirmativa. Porque o que fala língua estranha, então ele já está fazendo a afirmação, não fala aos homens. Ele não fala aos homens, ele fala, senão a Deus. Então o comentário que ele está fazendo aqui, o reforço que ele está fazendo é:
olha, o que fala língua estranha, línguas, é para o homem. Mas o que fala em línguas estranhas, fala com Deus. Não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. Olha aí, porque ninguém entende. E em espírito fala de mistérios. Então veja, em espírito, quando ele diz a questão de em espírito, ele está falando de estado. Ele diz em estado de espírito. Ou seja, a pessoa está em espírito. A pessoa pode estar num estado carnal, ele vai falar de coisas humanas. Mas quando a pessoa está num estado de espírito, ele está ligado, ele entrou no trono da graça, ele está, né, de forma metafórica, ele está numa conexão com Deus direta agora. Tá certo? Então, ele está num estado de espírito. E em espírito fala de mistérios. Tá certo? Mistérios com Deus. Então veja, o capítulo 14 de 1 Coríntios tem outros versículos também, tá? Mas o versículo 14, eu acho ele bem propício e categórico para pelo menos se usar esse em vez de usar Atos 2. Em definitivo, Atos 2 não defende a evidência de falar em línguas estranhas, pelo amor de Deus. Atos 2 é língua idiomática, é idioma, tá certo? É idioma. Então, o grande mistério ali, o grande milagre ali, é que nós estamos diante de homens simples, tá certo? De homens indoutos, e que de repente aparece falando outros idiomas. Aqueles homens não tinham capacidade alguma de falar em outros idiomas. Hoje é diferente. Hoje, qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento, de entendimento, pode chegar na rede social, fazer um curso e aprender. Vai num curso, se inscreve e aprende idiomas, tá certo? Mas o falar em línguas não, em mistérios não. Falar em mistérios é algo que se fala com Deus, tá certo? Fica na paz, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Dá um like, compartilha esse vídeo e se inscreve no canal. Shalom Adonai, graça e paz.